Meus amigos, como já esperado por praticamente todos nós, mais uma derrota do Vasco aí no Campeonato Brasileiro. Parabéns aí à diretoria do Vasco que está bancando a permanência do técnico Maurício Barbieri no comando do Vasco. Mais uma atrocidade que esse treinador comete aí em campo, treinando o Vasco, né, cara? Mais uma derrota, jogando muito mal mais uma vez, mostrando que o Vasco é um dos piores times do Brasil, se não o pior time do Brasil. Deve dar empate ali com o ABC. Eu acho que o empate pro ABC é meio ruim, né, cara? Porque o Vasco já foi até eliminado pro ABC na Copa do Brasil. Na minha opinião, meu amigo, ó, esquece Série A. O Vasco já está condenado a jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Os caras estão bancando o Maurício Barbieri. Os caras estão tirando sarro da sua cara, da minha cara, da cara de todos os vascaínos do Brasil e do mundo, porque o que eles estão fazendo, meu amigo, é um absurdo. A manutenção do técnico Maurício Barbieri chega a ser quase um crime, porque é um absurdo, cara. Não tem condição esse cara continuar sendo técnico do Vasco. É inadmissível você ver a cara desse cidadão ainda no comando técnico do Vasco. 9 jogos sem vencer, na 19ª colocação, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e mais de 100 milhões investidos em reforço no início da temporada para o Vasco nunca mais cair para a Série B, né? Tá aí, ó, tá aí de presente o que a diretoria, que o seu Paulo Brax fez, o que o seu miserável Johannes Spors fez, porque ele também é o grande culpado disso daí, que trabalha na 777 Partners, é scout da 777 Partners, tudo que o Paulo Brax faz passa por esse cidadão. Esses dois são os maiores culpados dessa porcaria desse time estar afundado hoje na zona do rebaixamento e com mais de 99% de chance de cair para a segunda divisão, porque tá difícil, cara, jogo após jogo, o Vasco é saco de pancadas, perdeu para esse limitadíssimo Internacional, esse time medíocre do Internacional. O Vasco conseguiu perder para esse time horroroso e com certeza vai cair para a segunda divisão se não mudar drasticamente, se não mandar embora todo mundo que tá trabalhando no futebol do Vasco hoje. Não tem como manter Maurício Barbieri no comando do Vasco, cara, não tem condição nenhuma, não tem como manter esse Paulo Brax horroroso, diretor que não serve para ser diretor executivo nem do Ibis, não tem condição esse cara permanecer no Vasco. Luiz Melo, pelo amor de Deus, o cara é o CEO do Vasco, cara. É um absurdo você ver que um cidadão flamenguista é CEO do Vasco. Não tem a mínima condição o torcedor vascaíno suportar tanta humilhação, tantos resultados horrorosos como está acontecendo com o Vasco, motivo de chacota ano após ano, meu amigo. Se não bastasse ter ficado 2 anos seguidos na Série B, quando sobe, o time vai voltar de novo para a Série B. É um lixo, cara, esse time do Vasco, meu amigo, tá de sacanagem. O torcedor não aguenta mais tanto sofrimento. O torcedor foi lá em Porto Alegre, muitos torcedores do Vasco são da região lá do Rio Grande do Sul, foram apoiar o Vasco para ver esse time que treina a semana inteirinha apresentar esse futebol horroroso mais uma vez pro torcedor, cara, passar vergonha em rede nacional mais uma vez aí, cara. Se não fosse o garoto Ryan, poderia ter sido muito pior, né? Porque ele fez o que o Pedro Raul não faz há anos, vestindo aí a camisa do Vasco. Tá de sacanagem, meu amigo. Não dá mais para manter o Maurício Barbieri. Qual a desculpa desse treinador continuar no comando técnico do Vasco? Não tem como salvar esse trabalho mais, meu amigo. Não tem. Pode contratar o Messi, pode trazer o Cristiano Ronaldo, quem seja, qualquer jogador que vir pro Vasco, esse treinador não vai fazer o cara jogar. Não adianta, não adianta. Tem que mandar embora o Maurício Barbieri para ontem. Já era para ter mandado depois daquela humilhação ridícula do jogo contra o Flamengo, aquela humilhação, a maior humilhação da história do clube. E os caras ainda manteram esse treinador medíocre no comando do Vasco. É um absurdo, cara, é um absurdo. Chega a ser quase um crime com o torcedor vascaíno ele manter esse treinador, meu amigo. E o torcedor vai lá, tenta resolver a situação com esses jogadores cara a cara. O torcedor foi lá no CT, cobrou e os caras entram em campo como um bando de covardes, toma 2 gols em menos de 15 minutos, cara, um absurdo. É ridículo você ver o Vasco tomar 2 gols em menos de 15 minutos, cara. Entrou cagado nas calças, com medo do Internacional e acabou perdendo o jogo ali. Se não toma aqueles 2 gols, o Vasco poderia até mesmo tentar jogar, tentar enfrentar o Internacional, porque o Internacional, como eu falei, é um time horroroso. O Vasco, devido às suas limitações, que são enormes, devido à ineficiência do sistema montado pelo Maurício Barbieri, perdeu o jogo por culpa do nosso treinador. Não é culpa dos jogadores, e sim do treinador que tem todo o tempo do mundo para treinar esses jogadores. Quando os caras entram em campo, fazem isso aí que a gente está vendo, né? Porque foi escolha dele. Ele escolheu os jogadores aí, ele que mudou drasticamente o time do Vasco. É um absurdo você ver esse Maurício Barbieri ainda trabalhando no Vasco. O Vasco tá na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, 6 pontos apenas conquistados, 1 vitória só no Campeonato Brasileiro, 9 jogos sem vencer. 9 jogos sem vencer. Isso é um absurdo. Um clube que gastou 110 milhões de reais em reforço, ficar 9
9 jogos sem vencer. Aí mostra, escancara a incompetência dessa diretoria do Vasco, a incompetência da 777 Partners, que está acabando com o Vasco, assim como fez o Jorge Salgado, assim como fez o Alexandre Campelo, assim como fez o Eurico Miranda, assim como fez o Roberto Dinamite. A gestão da empresa norte-americana é a mesma coisa desses caras aí. É tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. Eu defendi a SAF aqui no nosso canal, defendi sim, porque eu achava que o Vasco iria mudar, que iria ter uma vida dentro do Vasco. Isso não vai existir, isso não está existindo e o Vasco não vai voltar nunca mais a ser o Vasco que a gente conhece. O que a gente está vendo hoje dentro do Vasco é um mau caratismo sem fim, meu amigo. O que os caras estão fazendo, estão acabando com o Vasco. O Vasco, se cair, não volta mais, porque eles não vão investir dinheiro nenhum no Vasco jogando na segunda divisão. Se cair, acabou, meu amigo, acabou. O Vasco vai virar time de segunda divisão, vai virar uma Ponte Preta, um Guarani, esses times que nunca sobem para a primeira divisão. E o que é até melhor para o torcedor que não fica iludido com essa porcaria desse time, né, cara? Porque o torcedor viu o Vasco sofrendo ano passado na Série B, arrancar aquele golzinho salvador de pênalti do Nenê lá contra o Ituano, precisando daquilo, passar por aquela humilhação gigantesca de chegar no último jogo da Série B para voltar. O time volta, aí é prometido que o Vasco nunca mais vai cair, que o Vasco nunca mais vai sofrer, que o torcedor nunca mais vai sofrer e que acabou, né? Que acabou, o sofrimento do torcedor acabou. Inúmeras promessas, nenhuma cumprida. O dono do Vasco, dono da SAF do Vasco, Josh Wander, prometeu que o Vasco não iria mais ter problemas contra o Flamengo, que a gente viu 4-0 só no primeiro tempo, no último clássico aí contra o Flamengo, né? É um absurdo você ver essa gestão do Vasco, cara. Não dá para defender absolutamente nada que está acontecendo dentro do Vasco. Quem defende isso aí tem a mentalidade de perdedor. Quem defende o que está acontecendo dentro do Vasco, quem defende que o Vasco jogou melhor hoje contra o Internacional, tem a mentalidade de perdedor, tem a mentalidade de ser sofredor com o seu time. Eu não tenho essa mentalidade. Eu quero ver o Vasco ganhar título, eu quero ver o Vasco lá em cima, eu quero ver o Vasco amassando os adversários, assim como eles fazem com o Vasco. Porém, o que a gente está vendo hoje é que o Vasco se apequenou, é que o Vasco está virando um time pequeno. Infelizmente, o torcedor vascaíno não sabe mais a quem recorrer, ao que pensar, o que tentar fazer aí para ajudar o Vasco, porque o torcedor já fez tudo que era possível. Até SAF o Vasco virou e com certeza nada mudou dentro desse clube. Absolutamente nada. O Vasco é um cemitério, o Vasco é um museu, acabou o time, não existe mais futebol. Fica aí apoiando todas as causas possíveis que existem no mundo, falando bonito, mostrando isso, mostrando que o Vasco é o clube não sei do que, de não sei do que foi o primeiro nisso, foi o primeiro naquilo, e no futebol, e dentro do campo, que é o que importa. O time é chacota, é um dos piores times que existe no futebol brasileiro, e o torcedor já tá de saco cheio, o torcedor não aguenta mais tanto sofrimento, por culpa de péssimas gestões, isso que está acabando com o Vasco, o que acabou com o Vasco até hoje. E pra você, torcedor, você concorda comigo ou você acha que eu falei muita merda aqui nesse vídeo? Deixa aí nos comentários e comenta aí também o que você acha desse momento atual do Vasco. E já deu, meu amigo, não dá mais para ter Maurício Barbieri no comando técnico do Vasco. O que a gente está vendo é quase um crime com você, comigo e com todos os torcedores vascaínos.